Os cavalos não são apenas animais comuns, mas também representam um forte símbolo na cultura e história americana, especialmente no contexto do Velho Oeste. Antigamente, desempenhavam um papel fundamental em diversas atividades agrícolas, como a aração, o transporte de produtos e servindo como o principal meio de locomoção. A imagem dos cavalos e dos cowboys está profundamente associada ao patrimônio cultural dos Estados Unidos, sendo uma parte essencial da história do Oeste e do desenvolvimento das áreas rurais americanas. Atualmente, os Estados Unidos possuem cerca de 9,2 milhões de cavalos. A indústria de criação desses animais não só impulsiona a economia, como também gera milhares de empregos em fazendas e outras instalações relacionadas. O Texas é o estado com a maior população de cavalos, com aproximadamente 930 mil, representando quase 10% de todo o rebanho do país. Outros estados, como a Califórnia, com 650 mil cavalos, e a Flórida, com 500 mil, também são centros importantes de criação, devido às condições climáticas e de solo favoráveis para o desenvolvimento desses animais. Os cavalos de rebanho são frequentemente criados em amplas pastagens, onde podem se mover livremente e viver em um ambiente próximo ao natural. Essas áreas verdes fornecem uma rica fonte de alimento, garantindo a nutrição necessária para os cavalos. Grandes fazendas costumam ter espaços separados para cada fase de desenvolvimento dos cavalos, desde potros até animais adultos, otimizando assim o manejo e o cuidado com os rebanhos. Gerenciar um grande número de cavalos exige que as fazendas utilizem métodos modernos e eficientes. Um dos mais comuns é a identificação dos animais por meio de marcação e microchip, para facilitar o rastreamento. A marcação auxilia os fazendeiros a controlar e diferenciar os cavalos, o que é especialmente importante em grandes propriedades com centenas de animais. Além disso, o uso de microchips contribui para o monitoramento da saúde, registro de informações genéticas e acompanhamento do histórico médico de cada cavalo, garantindo a segurança do rebanho. As fazendas normalmente constroem cercas robustas, mantêm os estábulos limpos e garantem cuidados médicos regulares. Cavalos são vacinados contra doenças comuns, como encefalomielite equina e gripe equina, e passam por verificações rotineiras para detectar parasitas. Sistemas modernos de monitoramento, como câmeras e dispositivos de saúde, ajudam os criadores a identificar e resolver problemas de saúde, assegurando que os cavalos permaneçam em ótima condição. A reprodução dos cavalos geralmente ocorre na primavera, de fevereiro a maio, quando o clima está mais quente e a fartura de alimentos, criando as condições ideais para as éguas e os potros. Durante esse período, a primavera não só proporciona às éguas uma nutrição adequada através da grama verde, como também oferece um ambiente favorável para o crescimento saudável dos potros após o nascimento. Esse é o momento ideal para a reprodução, devido ao clima ameno, baixa incidência de doenças e abundância de pastagem. As éguas têm um período de gestação de cerca de 11 meses, durante o qual precisam de cuidados especiais, como uma dieta balanceada rica em fibras, minerais e vitaminas, para garantir a saúde tanto da mãe quanto do potro. Os criadores frequentemente fornecem alimentos suplementares, como feno, grãos e minerais essenciais, para manter as éguas em boa condição física durante a gestação. Além disso, vacinas regulares e exames de saúde ajudam a prevenir doenças que possam afetar tanto as éguas quanto os potros. Os potros, ao nascer, geralmente pesam em torno de 50 kg e conseguem se levantar e caminhar poucas horas após o nascimento, um instinto de sobrevivência essencial que os ajuda a evitar perigos em seu ambiente natural. Os criadores estão sempre prontos para garantir a segurança dos potros, auxiliando as éguas no processo de limpeza ao lamber os potros, o que estimula a circulação sanguínea e fortalece o vínculo entre mãe e filhote. Os potros precisam mamar para absorver os anticorpos essenciais que fortalecem seu sistema imunológico nos primeiros dias. Eles bebem o colostro, um tipo de leite rico em nutrientes e anticorpos, que os protege contra doenças. Os criadores acompanham de perto a amamentação dos potros, garantindo que recebam a quantidade necessária de leite. Se a égua não produzir leite suficiente ou tiver algum problema de saúde, os criadores fornecem leite em pó adequado para assegurar o desenvolvimento saudável dos potros.
Nos Estados Unidos, o consumo de carne de cavalo é incomum devido a barreiras culturais e legais. Os americanos geralmente veem os cavalos como companheiros para esportes, recreação e trabalho agrícola, não como uma fonte de alimento. A imagem dos cavalos está profundamente enraizada na cultura americana, representando símbolos de liberdade e aventura, especialmente durante o desenvolvimento histórico do Oeste. Por isso, consumir carne de cavalo é frequentemente visto como algo contrário aos valores culturais e éticos de muitos. Além disso, a legislação dos Estados Unidos impõe várias restrições ao abate de cavalos para consumo. Nos últimos anos, diversos estados aprovaram leis que proíbem o abate e a venda de carne de cavalo, tornando a indústria de carne equina praticamente inexistente no país. No entanto, uma pequena parte dos cavalos dos Estados Unidos ainda é exportada para outros países, onde a carne de cavalo é consumida, principalmente por meio de canais de exportação ou leilões. Os cavalos exportados não são usados apenas para carne, mas também para outras finalidades, como corridas, recreação e reprodução. Em países como México, Canadá e várias nações da Europa, a carne de cavalo é popular. Em países como Argentina, França e Itália, assim como em algumas regiões da Europa, a carne de cavalo é considerada uma valiosa fonte de proteína, com menor teor de gordura em comparação com outras carnes vermelhas, como a carne bovina. A Argentina é uma das principais produtoras de carne de cavalo no mundo, responsável por cerca de 70% da produção global. No país, a carne de cavalo é transformada em pratos saborosos, como bifes, salsichas e ensopados, que são apreciados tanto localmente quanto exportados para diversas nações. Na França, a carne de cavalo é vendida em açougues especializados e utilizada na preparação de pratos tradicionais, como o bife de cavalo, tártaro e salsichas. O processo de abate de cavalos para carne é detalhado e deve seguir rigorosamente os padrões de segurança alimentar e higiene. Os cavalos passam por uma inspeção completa de saúde antes do abate para garantir que estejam livres de doenças ou condições que possam comprometer a qualidade da carne. As instalações de abate devem cumprir altos padrões de qualidade, estabelecidos por organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, e a Organização Mundial da Saúde, OMS, para assegurar a segurança alimentar. Além da produção de carne, a indústria equina contribui significativamente para a economia, abrangendo atividades como treinamento, corridas e cuidados com cavalos. Essas atividades geram milhares de empregos e proporcionam uma receita substancial, ajudando a manter instalações agrícolas e serviços de apoio. Além da carne, a indústria equina também oferece uma variedade de subprodutos valiosos. O couro de cavalo é utilizado na fabricação de artigos de luxo, o esterco é transformado em fertilizantes orgânicos, e há até produtos de beleza derivados de componentes equinos. Nos Estados Unidos, além da criação de cavalos, o país se destaca como um dos maiores produtores e consumidores de carne bovina. Atualmente, os Estados Unidos possuem mais de 94 milhões de cabeças de gado, sendo cerca de 30 milhões destinadas à produção de carne e 9 milhões voltadas para a produção de leite. A criação de gado bovino está concentrada principalmente em estados como Texas, Nebraska, Kansas, Oklahoma e Califórnia, com o Texas liderando, abrigando aproximadamente 13 milhões de bovinos, graças à sua vasta extensão territorial e condições climáticas ideais. A pecuária nos Estados Unidos é dividida em duas categorias principais, gado de corte e gado leiteiro. O gado de corte é criado para fornecer carne ao mercado, enquanto o gado leiteiro é criado para a produção de leite e derivados. As raças mais comuns de bovinos de corte no país incluem Angus, Hereford e Charolais, enquanto as raças Holstein e Jersey predominam entre os bovinos leiteiros. O gado leiteiro geralmente é criado em grandes fazendas de campo aberto ou em sistemas especializados de confinamento. Eles passam por um período de engorda em lotes de ração, onde são alimentados com grãos para otimizar a produção. Dietas ricas são essenciais para atingir o peso ideal antes do abate. O período de engorda costuma durar entre 90 e 180 dias, dependendo da raça e das condições de criação. O gado leiteiro é criado em fazendas especializadas, que possuem áreas limpas e bem ventiladas, como estábulos. Eles necessitam de uma dieta balanceada, composta de feno,
ração mista, além de vitaminas e minerais, para garantir uma boa saúde e alta produtividade de leite. Essas fazendas costumam empregar tecnologias modernas, como máquinas de ordem automatizadas, sistemas de gestão nutricional e monitoramento de saúde, para maximizar a eficiência na produção de leite. Tecnologias avançadas de monitoramento são aplicadas para acompanhar a saúde e o desempenho de cada vaca. Grandes fazendas costumam utilizar misturadores automáticos para preparar as rações. Esses sistemas ajustam as proporções de alimentos de acordo com as necessidades nutricionais de diferentes grupos de gado, como bezerros e vacas prenhes. A tecnologia de gestão alimentar contribui para otimizar os custos de alimentação, melhorar a eficiência produtiva e reduzir o desperdício. Além disso, os Estados Unidos são o segundo maior país na criação de suínos. As exportações de carne suína do país estão logo atrás da China e da União Europeia. Os principais estados produtores de carne suína nos Estados Unidos incluem Iowa, Minnesota, Carolina do Norte, Illinois e Indiana. Iowa, em particular, é considerado o centro da indústria suinícola no país, abrigando cerca de 30% da população nacional de porcos. Os rebanhos de suínos atuais geralmente utilizam tecnologias modernas em manejo nutricional, controle de doenças e cuidados com a saúde. Existem 3 principais tipos de sistemas de criação de suínos: para reprodução, para o mercado e sistemas integrados. Fazendas automatizadas empregam equipamentos de alimentação e sistemas de abastecimento de água, otimizando a nutrição, minimizando desperdícios e garantindo que os porcos sempre tenham acesso a alimentos adequados e água limpa. A alimentação dos suínos é composta principalmente por grãos, como milho e soja, além de suplementos vitamínicos e minerais. A saúde dos animais é constantemente monitorada, com vacinas para prevenir doenças comuns, como a gripe suína, febre suína africana e doenças respiratórias. Quando os porcos atingem um peso de 250 a 300 libras, eles são levados a batedouros especializados. A carne de porco é separada e processada em diversos cortes, incluindo partes magras, gordurosas e específicas como barriga, costelas e ombros. Produtos derivados da carne suína, como salsichas, presunto, bacon e carnes enlatadas, são produzidos em instalações de processamento modernas. A suinocultura é um setor vital para a economia agrícola dos Estados Unidos, fazendo do país um dos maiores exportadores globais de carne suína, com grandes mercados no México, Japão, China e Sudeste Asiático. Os Estados Unidos estão entre os maiores produtores e consumidores de frango do mundo, com bilhões de aves criadas anualmente. Estados como Geórgia, Arkansas, Alabama e Carolina do Norte lideram a produção de frango, utilizando sistemas modernos e em larga escala de criação. A criação de galinhas nos Estados Unidos é dividida principalmente em 2 tipos: frangos de corte e galinhas poedeiras. Os frangos de corte são criados especificamente para a produção de carne. Eles geralmente são criados por um período de 6 a 7 semanas, atingindo um peso de 2 a 3 kg, 4,4 a 6,6 libras, antes de serem enviados para o abate. As galinhas poedeiras, por sua vez, são criadas para a produção de ovos. Elas têm uma vida útil mais longa do que os frangos de corte e são mantidas em instalações especializadas para otimizar a produção de ovos. Os Estados Unidos produzem bilhões de ovos anualmente, tanto para o mercado interno quanto para exportação. As fazendas de criação de frango no país são projetadas para maximizar a produtividade, ao mesmo tempo que garantem o bem-estar animal. Celeiros modernos são equipados com sistemas de controle de temperatura, umidade, ventilação automatizada e iluminação, criando um ambiente ideal para as aves. Além disso, sistemas automatizados de alimentação e água garantem que as galinhas tenham acesso à nutrição adequada e à água limpa. A vacinação regular e o monitoramento de saúde são medidas essenciais para prevenir surtos de doenças. Agricultores e veterinários realizam inspeções regulares na saúde de bandos de galinhas, implementando medidas preventivas, como vacinação e uso de antibióticos. A carne de frango é processada em uma variedade de produtos, incluindo frango empanado, grelhado e assado, além de uma ampla gama de produtos prontos para o consumo. Os produtos de frango são uma fonte popular de proteína, amplamente consumidos nos Estados Unidos.
Eles estão presentes em refeições em restaurantes e fast food, e o mercado de frango dos Estados Unidos também se estende internacionalmente, exportando produtos para vários países, como México, Canadá, China e outras nações asiáticas. A criação de ovelhas é uma atividade significativa na agricultura dos Estados Unidos, especialmente em estados como Texas, Califórnia, Colorado e Wyoming. Embora não seja a maior indústria do setor pecuário, a criação de ovinos desempenha um papel vital na produção de alimentos e matérias-primas. As ovelhas são criadas principalmente por sua carne, lã e leite. As raças populares de ovelhas criadas nos Estados Unidos incluem Dorper, Romela e Suffolk. Essas raças são conhecidas por sua adaptabilidade a diferentes climas, desde as áreas abertas do Texas até as regiões montanhosas frias do Colorado. As ovelhas são geralmente criadas em pastagens, onde são movidas de um campo para outro, garantindo um fornecimento constante de alimentos frescos. Algumas fazendas adotam um sistema de semi-pastejo, complementado com ração industrial quando a vegetação natural não é suficiente para atender às necessidades nutricionais. As ovelhas, sendo herbívoras, alimentam-se principalmente de feno e capim, e ocasionalmente recebem suplementos de grãos ricos em nutrientes para garantir um crescimento saudável, especialmente durante a gestação ou a amamentação. O cordeiro é utilizado em uma ampla gama de pratos, desde os tradicionais até os modernos. Os produtos populares de cordeiro incluem assados, ensopados e salsichas. Além disso, a carne fresca de cordeiro é processada em produtos embalados, como carne congelada e cordeiro enlatado, para atender à crescente demanda dos consumidores. Gostou do vídeo do canal Rural em Ação? Então, deixa o like, se inscreve no canal e continua assistindo os vídeos sugeridos no final. Um abraço.